Olá, olá! Seja bem-vinda a essa live, onde eu vou falar sobre uma atividade de educação alimentar e nutricional para se fazer com pré-escolares, para ajudá-los a comer as temidas verduras azedinhas, agrião, rúcula, sabe essas que são difíceis de fazer a criançada comer? Bem, essa live é sobre isso, tá bom? Eu sou Carolina Buquelque, sou nutricionista, criadora da Atitude em Nutrição, e durante essa semana eu tô fazendo lives aqui pelo Instagram da Atitude em Nutrição com histórias que possam favorecer a educação alimentar e nutricional infantil. Então, a gente teve na segunda-feira a história da Branca de Neve, como é que eu trabalho a Branca de Neve dentro do contexto aí da educação alimentar e nutricional. Ontem eu também falei aqui sobre desperdício, então como a gente trabalha historinhas com as crianças, trabalhando desperdício, trabalhando autonomia, respeito pelos alimentos. E hoje vamos falar das verduras azedinhas. Tô vendo que já tem um pessoal que tá por aqui, a Ana, Viviana, Isabela, Sônia, Joy, Eduque Nutri, Jéssica, todos por aqui. Bora lá? Bem, primeiro eu quero entender, você que tá aqui comigo ao vivo agora, você tava nas outras lives, você viu a live 1 e 2? Coloca aqui pra mim nos comentários pra eu saber se você viu a 1, se você viu a 2, tá bom? Ou se você viu a 1 e a 2, coloca as duas pra eu entender quem é que tá por aqui, se vocês estão acompanhando fielmente ou não, certo? Bem, o tema de hoje, por que é que eu decidi falar dessas tais verduras, né, que são as mais desafiadoras, eu diria assim. Eu falo que verdura já é desafiadora por si só, não é verdade? Verdura é desafiadora por si só. Quando a gente pega uma verdura mais azedinha, então, às vezes é mais desafiador ainda, porque esse não é nem azedo, né? Na verdade é amargo, eu tô aqui trocando as palavras. Ela é mais amarguinha, porque as crianças, elas naturalmente vão repelir mais esse sabor, tanto o azedo, o amargo, que a gente gosta do doce e do salgado, né? Naturalmente estamos programados para isso. E com as crianças não é diferente. Então, às vezes, o sabor de uma rúcula, o sabor de um agrião, ele pode ser um pouquinho mais desafiador para as crianças. E aí vem a grande dificuldade, como é que eu, enquanto profissional, educadora alimentar e nutricional, né? Como é que eu posso incentivar essas crianças a consumirem esses alimentos? O que é que eu tenho para trazer de informação sobre isso? Até lá no grupo VIP do WhatsApp, né, que tá tendo, hoje eu vou em breve colocar qual que vai ser a condição especial para o pessoal se inscrever no programa Brincar de Comer. Hoje um pouquinho mais cedo, o pessoal lá me perguntou, teve um dos grupos que me perguntaram como é que faz para lidar com uma criança que come bem, né? Então a criança come legumes, não tem problema com legume, tem uma alimentação saudável no geral, mas verduras ele não quer comer, verduras é difícil. Eu falei, olha, uma das formas que a gente tem são as novas formas de provar. Então a gente pode oferecer para a criança novas maneiras de se provar aquele mesmo alimento. Isso é um caminho. Mas a gente também tem esse caminho prévio, que é o estímulo. Como é que essa criança foi estimulada a comer, por exemplo, uma rúcula? Será que foi simplesmente, estava lá na salada, essa salada foi colocada para ela, na hora que ela mordeu a rúcula estava super ardida, e ela, isso aqui eu não gosto, não quero, e de repente não quer mais saber, né? Então, como é que foi esse processo de estímulo daquele alimento? Isso é importante a gente considerar, tá bom? E aí que entra, eu falo a maravilha que a gente tem para fazer com a educação alimentar e nutricional lúdica. É possível da gente fazer tanto no atendimento individual em consultório, porque, ó, por favor, o pessoal começa, mas em consultório não tem cozinha, como é que eu vou fazer? Não tem um espaço. Essa atividade aqui com a rúcula é impossível você não conseguir fazer, é impossível. E dá para você fazer tanto no seu contexto aí do consultório, individualmente, com o paciente que você está atendendo, quanto em um grupo de crianças. Então é muito legal, essa é uma atividade que, assim, eu por muito tempo hesitei, vou dizer, de colocar essa ideia que eu tinha na cabeça em prática, porque eu falava, meu Deus, as crianças, eu já trabalhava com superpoderes dos alimentos com as crianças, né? E eu falava assim, as crianças, elas já lidam muito bem com essa temática. Se eu levar uma rúcula ardida, e aí eu preciso colocar, né, minha percepção, Carol naquela época não curtia muito rúcula não, hoje eu até gosto, mas naquela época eu não curtia. Falei, se eu levar essa rúcula ardida para as crianças, não vão comer isso, né? Eles não vão provar. E aí talvez eles se fechem para próximas experimentações. Acho que eu não vou fazer. Eu ficava protelando, até que teve um dia que eu falei, quer saber? Vou colocar a ideia em jogo, vamos ver no que dá.
E aí, gente, foi sensacional. E por isso eu quero que vocês tirem de insight já de saída, que às vezes vocês estão, sabe? Vocês têm uma ideia aí na cabeça que faz tempo, que quer fazer, e você fica deixando para depois, para depois, para depois. É só na hora que você vai lá e experimenta para saber como vai ser. A não ser, claro, que você tenha acesso aí a um método validado. Tipo, minhas alunas lá do programa Brincar de Comer têm dezenas de atividades para fazer com as crianças, né? O pessoal da formação em coaching nutricional infantil, diversas ferramentas para aplicar com as crianças. Isso já foi validado, eu já utilizei, outras alunas já utilizaram, então a gente sabe que vai dar certo. Agora, quando eu tô criando um negócio na minha cabeça, é só quando eu vou lá e coloco em prática e faço para ter certeza se vai dar certo ou não, né? E foi muito feliz, assim, essa descoberta dessa atividade, porque, nossa, as crianças amaram. Eu apliquei uma primeira vez em uma escolinha, as crianças dessa escolinha amaram. Na época eu tava trabalhando em 7 escolinhas, né? E depois apliquei nas outras também. E foi, assim, sucesso. Já apliquei em atendimento, já apliquei online, dá pra fazer isso online com as crianças. É só pedir pra mãe do outro lado separar uma rúcula por lá, né? E aí também, se a mãe tiver algum dinossauro, certo? Assim, um dino. Vamos lá, meu dinossauro. Se ela tiver algum dinossauro do outro lado, é legal que ela traga isso, né? Então pode ser um dinossauro, pode ser um dragão. Por que eu falo do dinossauro? É mais difícil as mães terem dragão em casa. Se for o dragão, melhor, né? Mas se não, se tiver o dinossauro, já vai dar pra brincadeira. Ah, se não tiver nada disso, vou te contar como foi a primeira vez que eu fiz essa atividade. Eu fiz com uma meia. Então, ó, esse daqui, eu adoro esse dino, enfim, mas eu sei que vocês não vão achar com facilidade. Eu comprei isso daqui numa viagem lá na Europa, no IKEA. Então, ó, tá vendo? Esse dino, ele tem a linguinha que sai aqui e tudo mais. Mas quando eu fiz a primeira vez, eu fiz uma luva, peguei uma luva, sabe luva não, meia de homem, aquelas meias compridas. Então peguei uma luva, uma meia comprida, coloquei como se fosse uma luva, né? E aí você coloca os olhinhos e você coloca no meio ali da meia, ela vai ficar com uma meia assim, né? Você enfia na sua mão e você vai fechar aqui no meio. Você coloca como se fosse uma linguinha e aqui os olhinhos. E eu derrubei meu dino, peraí que eu vou pegar. Aí. Bem, então dá pra você fazer. Por que eu escolhi mostrar pra vocês essa atividade, tá? É até uma das atividades que eu ensino dentro do programa Brincar de Comer. Tem dezenas de outras, mas essa é uma que é simples, assim, de ser colocada em prática. Então você que tá me vendo por aí, você já consegue fazer, né? Apesar que todas as atividades que estão lá no programa Brincar de Comer, dá pra gente colocar em prática facinho. Mas essa daqui eu sei que todo mundo tem uma meia em casa que dá pra pegar na gaveta do marido, do pai, do irmão, de alguém, né? Se não, comprar uma meia e pronto, acabou. Ou, se você tiver o dinossauro, você usa o dinossauro, usa o dragão. Qual que é a ideia? O que eu falei para as crianças, né? Na época eu contei uma história com fantoches, imprimi uns desenhinhos e tudo mais, mas eu vou mostrar para vocês um livro que dá para usar de apoio, porque a gente está durante essa semana falando das histórias, né, que estão associadas. Mas esse livro, por que eu tô começando sem mostrar o livro? Esse livro ele veio depois, eu já aplicava essa atividade, eu já brincava desse jeito com as crianças. E aí um dia, eu sou dessas que, nossa, gente, não posso ver uma livraria que, ó, fico horas lá dentro, passei de cá, passei de lá, vou procurando, né? Vou olhando coisas que nada tem a ver às vezes com alimentação. E aí eu achei essa historinha que eu vou mostrar pra vocês que se liga muito bem com isso aqui. Mas bem, o dragão, certo? Ele gosta de fogo, não é verdade? E, gente, já comeram uma rúcula muito ardida? Um agrião muito ardido? Já comeram? Nossa, parece que tem fogo na nossa boca, não é? Na hora que você come, assim, fica com aquela sensação do ardor na boca. E aí, essa não é uma sensação, vamos combinar, quando você coloca na boca, que é uma sensação super gostosa para a maior parte das crianças. A grande maioria das crianças, na hora que pôr, elas vão, você olha, elas ficam até, né? Ai, tipo, estranho, principalmente se estiver muito ardida esse alimento. Então, o que eu falei? Uai, se essa é uma sensação que existe, a gente não pode fugir. Não é tão confortável a princípio. Como é que eu posso fazer para isso ser divertido, para isso ser diferente? Querem saber? Querem saber? Mande coraçãozinho aqui para eu entender. Querem saber? Conto. Manda aí coraçãozinho. E olha só, na minha cabeça foi assim, eu não preciso dizer que não é tão ardido, porque o que eu observava? Eu observava que as pessoas falavam pra criança, não é tão ardido não é ruim, não, é gostoso. Ah, mistura no meio do arroz, né? E começa a dar 1002 dicas falando de como fazer a criança comer a tal da rúcula, a tal do agrião, e o negócio é ardido, não tem como fugir. Eu, Carol, adulta, não curtia comer, sabe?
E aí eu falava, meu Deus, como é que pode ser diferente? Vamos colocar esse ardido para ser uma brincadeira. E aí comecei a matutar dentro da perspectiva dos superpoderes dos alimentos, porque lá no programa Brincar de Comer, o que eu ensino são as atividades lúdicas para se fazer com os pré-escolares, e em um dos módulos eu ensino os superpoderes dos alimentos, né? E aí lá dentro dos superpoderes dos alimentos, até vai ter, pra quem eu tô vendo que tem a Magda aí, que é aluna e tudo mais, em breve vai ter a aula da rúcula lá, que essa nem tem, né, ainda no programa Brincar de Comer. Eu pedi pra desenhar o nosso mascotinho, que toda aula tem um alimento que é o mascote. Então, por exemplo, ó, esse é o mascote, é o brócolis, né? Então, a aula do superpoder do brócolis, cada aula tem um. Então, a gente tem um agora que é da rúcula e eu preciso gravar pra vocês, mas vamos lá. O que acontece? O dragão solta fogo, certo? Imagina se eu puder comer um pedaço de rúcula e isso eu ficar tão ardidinho na minha boca que eu consigo soltar fogo também. A sensação de foguinho na boca. Sente a sensação desse foguinho na boca. E agora vamos brincar de soltar esse foguinho. O dragão ama as rúculas, ama pegar esses alimentos ardidinhos, porque aí o fogo dele fica ainda mais potente. Gente, vocês não têm ideia que não deu conta quando eu levei. Eu sempre levo os alimentos, né, pra oferecer pras crianças. E aí levo tudo higienizado, bonitinho, separado em cada potinho por turma. Não deu conta do tanto de rúcula que essa criançada queria comer, só pra poder sentir o tal do ardidinho na boca e soltar o foguinho. E aí, gente, não é simplesmente, né, senti o ardidinho na boca e acabou. Mas eu deixava as crianças darem uma corrida. Ai, tia Carol, tá soltando fogo. E eles correm, eles brincam, e todo esse movimento, todo esse registro divertido que vai sendo feito ali no sistema límbico dessa criança, faz com que da próxima vez, quando ele vê uma rúcula, ele lembre, nossa, a rúcula ardidinha, vou soltar foguinho, né? Vou brincar de soltar foguinho. E pouco a pouco isso vai se tornando confortável no meu prato de comida. Entende? Então, por que o dragão? Não só pra gente contar a história, porque você pode contar a história, que o dragão pegou a rúcula, começou a soltar fogo e tudo mais. Não só pra contar a história o dragão serve, mas o dragão serve também pra quê? Pra gente fazer uma parte da brincadeira que é engraçada. Eu quebrei aqui o cabinho dessa rúcula, mas tudo bem, vai dar pra entender, ó. Você segura assim, né? E o que eu fazia pras crianças? Olha só, deixa eu ver se eu pegar outra vai dar melhor aqui. Vamos lá. Você segura assim e fala, olha só, o dragão é muito nervoso, vocês sabem, né? Como é que ele faz? Aí você pede para as crianças imitarem, soltarem fogo e tudo mais. Como é que o dragão faz? Então, a gente tem que tomar cuidado. E eu acho que ele não quer dividir a rúcula com vocês. E aí bota, assim, o pote de rúcula ali no meio das crianças. Se você estiver trabalhando com uma criança, é a mesma coisa, vai ficar entre você e ela. E assim, você coloca como se você estivesse segurando o pote inteiro. E ele falou que não pode pegar. Vamos tentar pegar do dragão, vamos tentar pegar. Será que a gente consegue? Vamos ver. Aí, ó, eu falo assim, gente, aí essa é a hora, gente, que a gente precisa diminuir um pouquinho ali como que eu vou dizer, o tom de voz, né? Fazer todo um suspense e tudo mais, pra mostrar como conduzir a criança a pegar essa rúcula. E aí eu quero aproveitar, vocês viram que vocês estão tudo animada aí, ó. Manda aqui, ó, no aviãozinho, ó, se tá fazendo sentido pra vocês o que eu tô ensinando aqui, vocês estão gostando? Então, ó, se você tá gostando, pega o aviãozinho aqui e envia para suas amigas nutris para elas virem ver também, tá certo? Tô partilhando aqui esse conteúdo com você. Em contrapartida, você chama um monte de girassóis aqui pro nosso jardim, né? Pra quem não sabe, quem tá chegando por agora, eu falo que as nutris são os meus girassóis, estão todas florescendo, então chama elas aqui para virem participar com a gente. Pois bem, pego lá o dragão, então eu falo assim, ó, vamos ser rápido, hein? Aí eu falo, não deixa ele perceber que você quer. Você faz assim, ó, você vai indo pertinho dele, não deixa ele perceber, não deixa ele ver. Vamos ver se eu me encaixo aqui na câmera pra vocês terem bem. E aí, gente, quando ele tiver desapercebido olhando pro outro lado, você faz... pega a dele. Nossa, será que vocês conseguem? Minha filha, isso daqui faz uma diferença. Eu tenho que engolir agora, né? Uma diferença incrível. Todas as crianças, você já vê que tem umas que você, né, do jeito que você põe aqui, ela já tá vindo e tá pegando, e tá brincando. E, gente, isso dá pra fazer com uma meia. É lógico, tem um dragão assim, bonitinho, faz diferença? Claro, né, torna ainda mais lúdico. Mas a Carol não tem, o que eu tenho aqui é uma meia, a criança vai se divertir do mesmo jeito, porque eu já usei, tá?
Aí depois eu gostei tanto que eu falei, não, quero um dragão mais, assim, trabalhado e tudo mais pra poder fazer. Gente, é maravilhoso, sabe? Você poder ver aquela criançada rindo, puxando a rúcula e tudo mais. E aí, você pode ensinar isso para os pais também. Se você está fazendo no atendimento online, você pode pedir para a mãe combinar com ela antes. Do lado de lá ela faz, do lado de cá você faz. Isso, gente, é o brincar, né? É o brincar com os alimentos, é a gente envolver. Isso é o lúdico que eu falo, que às vezes pode ser que você por aí, não sei direito, quando a Carol fala educação alimentar e nutricional lúdica, o que que é? É esse brincar. E que para criança em idade pré-escolar, principalmente, este tipo de brincadeira é como a gente consegue conduzir a aproximação com os alimentos. Eu tenho algumas alunas, né, que fazem terapia alimentar com as crianças e usam essas atividades para poder aproximar essa criança. Tenho alunas que trabalham com educação alimentar e nutricional na escola, usam essas atividades para aproximar as crianças. Alunas que simplesmente estão querendo introduzir um novo alimento, a criança já come bem, mas ela quer, por exemplo, aquele caso que eu dei no começo, mas ela quer trazer as verduras. Dá para usar esse tipo de atividade. Para cada alimento a gente vai tendo um tipo de atividade diferente. Então tem o superpoder da rúcula, que é o superpoder do fogo dos dragões, né? Que é da rúcula, da agrião e tudo mais. E cada alimento tem o seu superpoder. E aí quando a gente traz para esse mundo dos superpoderes, dos alimentos, de trabalhar com essa criançada, como enxergar esse mundo da alimentação, não simplesmente por aquilo que, faz bem, faz mal, deixa forte, deixa fraco, sabe? Porque isso é assim... Não faz muita diferença ali pra eles na hora que eles estão olhando. Faz pra nós adultos que a gente sabe o que pode deixar essa criança mais saudável ou não. Mas pra criança, tipo, tô aqui, não tenho essa noção de temporalidade. Malemar, eu sei falar que dia é hoje, amanhã, ontem, né? Eles confundem toda essa questão de temporalidade. Então não tem essa da temporalidade de eu como agora e eu fico saudável. Isso não existe. Então, de tipo, alimento que deixa forte, que deixa fraco. Até porque, né, no meu contexto, quem é minha aluna sabe, o que existe é uma alimentação saudável. Há espaço para tudo conforme as idades. Mas, pois bem, quando a gente entende que esse brincar, né, esse tom que vem de uma outra maneira falar dos alimentos, ao fazer parte de um atendimento, ao fazer parte de uma atividade educacional numa escola, ao fazer parte de um atendimento online, ao fazer parte de uma oficina, soma para a criança a abertura para ela querer pegar esse alimento. Nossa, isso é maravilhoso. Ai, Carol, mas e aí? Ele pegou e não comeu, né? Mas imagina, gente, se a gente está falando de uma criança mais seletiva, que ela teve lá o momento dela, né? Vou segurar aqui, por exemplo, o momento dela de vir arrancar, e aí ela puxa, né? Tá no meio da boca ali, tipo, na hora que eu faço assim, a minha língua pega, eu sinto o sabor, os meus dentes cerram, eu puxo. Então, assim, por mais que ela naquele momento não coma, e a gente sabe, eu tenho até uma aula sobre isso em ambos cursos meus, né, que falam sobre as dificuldades alimentares. A gente sabe que a criança, ela precisa ir subindo passo a passo até chegar no comer. O comer é o último passo que existe. Então, antes eu preciso tolerar, preciso tocar, preciso provar. E esse provar, né, muitas vezes é esse encostar na boca, esse brincar. E, gente, às vezes a gente acha que é assim, mas eu vou brincar com a criança desse jeito, o que é que os pais vão pensar? Eu falo que se você der resultado para os pais, eles vão pensar que você é maravilhosa, que você é uma nutri que tem que ser indicada para os amigos deles. Agora, esse é o ponto, é você saber o que você está fazendo, você entender a base teórica, né? O que é que está por trás. Então, atrás de uma atividade dessa, tem a faixa etária, atrás de uma atividade que está apropriado, né, para pré-escolares. Atrás de uma atividade dessa tem a base teórica de como Jean Piaget fala que pré-escolares aprendem, então você saber explicar isso para os pais. Atrás de uma atividade dessa tem comportamento alimentar, né? Então como é que as crianças, como é o comportamento alimentar dessa criança perante um alimento? Atrás de uma atividade dessa tem o brincar com registro no sistema límbico. E aí quando eu sei explicar isso para a família, fica muito mais claro eles entenderem que, não é simplesmente uma nutri que tá aqui brincando e ponto, acabou, né? Na verdade, a nutri, ela tá fazendo atividades que são brincadeiras, mas direcionada com sempre uma base ali teórica por trás, um ensinamento por trás. Então, eu prezo muito isso. Lá no programa Brincar de Comer, onde a gente se aprofunda em atividades para pré-escolares, eu trago a base teórica, mas eu também trago a prática. Então, do mesmo jeito que eu mostrei aqui, né? Faz desse jeito, usa o dinossauro, tem o superpoder do fogo, do dragão, pega desse jeito, fala pra criança, vamos enganar o dinossauro, vamos enganar o dragão. Do mesmo jeito que eu tô mostrando aqui, eu mostro isso lá, porque eu acredito sim que base teórica é importante, mas também é importante na hora que você tá com a criança saber fazer, né? Porque eu posso dizer assim, pra criança poder
poder comer, você tem que fazer com que ela prove os alimentos, sei lá quantas vezes. Beleza, e como é que faz? Qual é que é, né? Então, gente, a gente tem sim sempre esse brincar por trás. Independentemente se é um brincar que tá mais numa atividade, se é um brincar que tá numa ferramenta, né? Às vezes me perguntam, eu vi que a Nay colocou aqui, a Nay é aluna dos 2 cursos. Melhor é associar os 2 cursos. Ela é aluna do programa Brincar de Comer e da formação em Coaching Nutricional Infantil. Eles são cursos, para quem acompanhou, teve Semana NutriKids há pouco, abri vagas para formação em Coaching Nutricional Infantil. Aliás, alunas da turma 8, alguma por aqui? Alguma aluna da turma 8? Queridas, né? A Nay é da turma 7. Mas aí o ponto é, quando a gente vai trazer essas atividades, de desenvolver, de pensar, de trabalhar adesão, atendimento, estou falando mais de coaching, né? São as ferramentas para ajudar essas crianças na busca por solução, a ajudar a aumentar a nossa prescrição. Aqui no programa Brincar de Comer eu já estou trabalhando mais com a atividade do brincar. Então, como é que eu brinco para a criança conhecer um alimento? E uma coisa não está desassociada das outras, por isso que tem várias alunas que fazem os 2 cursos. A Andrea, por exemplo, que é dessa turma 8, né, Deia? Ela já é minha aluna do programa Brincar de Comer e tá fazendo o coaching agora. Super, é caloura. Olha aí, Nike, tem calor aqui, ó. Mas vamos lá. Bem, a ideia era falar das histórias, né? E eu falei que o livro que eu vou mostrar hoje... Aliás, fez sentido pra vocês, antes de eu mostrar o livro? Vocês gostaram? Porque eu fico aqui falando, gente, aí... me coloca nos comentários para entender. Esse tipo de live te interessa? Você gosta desse tipo de assunto, né? De saber como fazer atividades desse jeito, atividades simples. Você gosta? Põe aqui para mim nos comentários. E se você gosta, já sabe, né? Manda aviãozinho aí pras amigas, Nutris virem ver, manda coraçãozinho. Porque o Instagram, até, né? Por que a Carol fica pedindo? Manda pras pessoas, põe coração, coloca comentário. Porque assim, gente, o Instagram, ele vai entendendo se esse conteúdo é relevante ou não. E quem faz o Instagram entender se o conteúdo é relevante ou não são vocês. Quanto mais vocês curtem, quanto mais vocês comentam, quanto mais vocês enviam para outras pessoas, mais o Instagram fala assim, opa, o que a Carol tá falando ajuda outras pessoas, né? E isso faz com que ele distribua. E eu quero poder que todas as nutris possam saber mais sobre como impactar a vida das crianças, na verdade. Se a gente tiver um girassol assim, ó, um jardim lindo, cheio de girassol, um monte de nutri impactando a vida de criança, vai ser assim, lindo, lindo, lindo. Eu acho que uma fortalece a outra, né? Bora lá, falaram que estão gostando, então vou mostrar o livro, tá? E aí o que aconteceu? Eu fazia essa atividade, adorava essa atividade. Eu até, pra quem já é aluna lá do programa Brincar de Comer, eu falo de usar o dinossauro com o brócolis, né? Vai ter agora o dragão com a rúcula, mas dá pra você fazer essas associações. E aí eu, enfim, tava na livraria procurando nada assim de especial, né? Tava olhando, xeretando. Aí eu vi esse livro aqui, conhecem esse livro? Ó, dá um print, que eu sei que vocês gostam de print, né? Vamos dar o print com o livro, que aí vocês depois colocam lá nos stories, ó lá. 1, 2, 3 e... Show! Então, T-Veg, a incrível história do tiranossauro que amava cenouras. Ai, gente, quando eu vi essa capa, ele tava fechado no plástico, assim, né? Nossa, do jeito que eu vi, fui correndo no vendedor, porque o que acontece? Não sei se você já viu, mas eu tenho um vídeo meu lá no canal do YouTube. Se você não viu, procure ele. Aliás, nosso canal do YouTube tá recheado de informação, né? Depois vocês aproveitem. Mas lá no canal do YouTube tem um vídeo onde eu mostro quase todos os livros que eu tenho. São mais de 100 livros para se trabalhar com as crianças. E muitos deles eu comprei assim, tipo, na internet, né? Então não pude ver antes de comprar. E aí na hora que chegava, não usava. Porque não fazia o que eu queria, não falava do jeito que eu queria, né? Conduzia a história ali de um jeito que não me adiantava. Eu usava assim as imagens, isso era possível de usar, mas a grande maioria não tinham histórias fluidas para me ajudar com o trabalho que eu fazia ali de educação alimentar e nutricional com as crianças. Então eu peguei esse com plástico, fui correndo lá no vendedor e falei assim, a gente pode abrir? Porque nessa livraria tinham muitos livros abertos. Aí ele falou, claro, pode abrir, né? Aí eu folheei o livro e eu adorei o livro, apesar de fazer, como sempre, eu sou dessas, eu até ensino as alunas quais são as adaptações que eu faço, né, quando eu faço. Mas apesar de fazer algumas adaptações no livro, é um livro muito legal que fala de um tiranossauro, né? E o tiranossauro, como vocês saibam, imagino que saibam, o tiranossauro é carnívoro. E aí ele nasceu lá na aldeia dos tiranossauros, só que ele não queria comer carne. O que ele queria era cenoura, ele queria brócolis, era um tiranossauro vegetariano.
E aí ele passa maus bocados com a família, com os amigos, tiram sarro dele e tudo mais, né? E ele acaba se afastando dessa família de tiranossauros, vai conhecendo outros tipos de dinossauro. Mas aí o que acontece é que no final a família dele vem atrás dele e reconhece ele como um tiranossauro forte e tudo mais, independentemente dos alimentos que ele come. Tanto que ele, tá vendo essa imagem aqui, que é uma imagem final do livro? Ela fala assim, é um enorme equívoco, responderam, tipo, os familiares, um enorme equívoco que você não possa comer esses legumes, esses alimentos e tudo mais, você é o único. E aí ele vai falando, beterraba é boa pra visão, a laranja previne a gripe, o feijão e agrião dão vitalidade, enfim. É um tiranossauro diferentão que é muito forte, né, independentemente do consumo da carne ali. Então esse livro dá pra trabalhar com vegetarianos, né, dá pra trabalhar essa ideia do dinossauro ligado ao comer o brócolis ou a comer a rúcula e tudo mais. Dá pra você colocar ele pra comer outros alimentos. E as crianças gostam dessas associações de bichinho. Então o bichinho ou o super-herói come tal alimento, eu quero comer também, né? Porque eu acho legal e tudo mais. É um livro bem interessante, assim. Precisa fazer algumas adaptações e tudo mais, mas pra vocês terem uma ideia, as imagens elas são mais ou menos desse jeito, tá vendo? Então são imagens simples, fáceis das crianças verem. E aí tem toda essa trama dele fugir de perto dos tiranossauros que comiam a carne. Dentro disso dá pra vocês trabalharem. Inclusive, olha, tem crianças às vezes que comem diferente. Então, se você tem um grupo de crianças com quem você tá trabalhando, você tem ali no grupo um vegetariano, você tem no grupo um alérgico, né? Algo do tipo, você consegue trazer essa história e falar, tá vendo? Os tiranossauros todos ali comiam carne, mas tinha um que não. E ele era diferente, não comia essa carne, mas isso não significava que ele não era forte, não significava que ele não podia estar junto, então dá pra trabalhar esse outro lado também. Eu sempre gosto de explorar as várias possibilidades que um livro, que uma história nos dá. Então essa é uma história que dá essa possibilidade. Dá a possibilidade de fazer um incentivo de verduras, frutas e legumes, que é o que esse tiranossauro come. Então quando ele aparece comendo essas coisas. E aí é engraçado que quando ele chega, tem toda a traminha, né, de ser... Eu falo que histórias, elas têm que ser divertidas. Lembra quando eu mostrei o negócio do tiranossauro ali, do dragão pegando a rúcula e tudo mais? E que eu falo que as crianças riem na hora que vão dar uma mordidinha, né? A história, ela precisa dessa parte da risada, da fluidez. Tem uma parte que ele fugiu lá da aldeia dele, e aí, enfim, ele encontrou esse tipo de dinossauro que eu não sei qual é o nome. Mas aí esses dinossauros fogem de medo, porque vai me comer, né? E gente, as crianças riem. E todo esse contexto da felicidade, da risada, né? Do tá divertido, eu ouvir falar sobre os alimentos aqui, vai causando esses registros na mente dessa criança de que aquele alimento pode ser legal. Opa, deixa eu me abrir aqui, deixa eu tentar ver, deixa eu buscar experimentar. Eu vejo muitas vezes isso acontecendo com os pequenininhos, tá? A Nay falando, e as crianças carnívoras que nem os T-Rex que não comem vegetais e os maiores também? Carol, tipo 10 anos, peraí. E as crianças carnívoras que nem os T-Rex que não comem vegetais, e maiores também, tipo 10 anos. Aí, Nay, a gente usaria outros livros, tá? Sempre a gente pensa assim, qual é o meu objetivo com aquela história? O que é que eu quero trabalhar? Eu não escolho o livro para ir trabalhar. Eu escolho com que eu vou trabalhar para ir escolher o livro, né? Sempre assim. Qual é o meu objetivo? Então, dentro desse objetivo, eu não vou fazer um reforço ali com essa criança sobre carne, porque não é disso que ela precisa. Ela precisa do consumo dos vegetais. Vamos ver se eu entendi direito. Você perguntou. E as crianças carnívoras que nem os T-Rex que não comem vegetais? Sim. E aí, não dá pra trabalhar. Opa, calma, fiquei confusa. Vamos lá, vamos voltar. A Nay perguntou assim, ó. E as crianças carnívoras que nem os T-Rex, iguais os T-Rex, certo? Que não comem vegetais. E os maiores também. Você pode usar a história pra mostrar. Mas, não é só de carne que dá pra gente viver, né? Tem os vegetais e tudo mais. Só que você corre um risco aí, vou colocar entre aspas, tá bom? Daí ela fala assim, mas todos aqueles outros T-Rex não comem.
que é o legal? No final do livro, ele fala, aí você fala assim, será que realmente é assim? Vamos ver o que vai acontecer. E no final do livro, eles fazem uma festa, ó, todos os T-Rex, tá vendo? Eles fazem uma festa de vegetais. Então aparece lá que eles comem, que eles acabam se abrindo para comer. Aí você vai conduzir para essa abordagem do, eles também não comiam, achavam que, nossa, coisa bobagem, né? Não precisa de comer essas coisas e tudo mais. E aí eles viram quão forte deixou o T-Rex e comeram também. Então dá para conduzir assim. Amanda, vamos lá. Para quem está terminando a faculdade, qual o primeiro passo para quem quer a área materno-infantil? Ação, ação, ação. Primeiro, você vai decidir para que área você vai, né? Você vai trabalhar em atendimento, vai ser um atendimento domiciliar, um atendimento em consultório, você vai trabalhar com escolas e a partir daí você vai começar a sua divulgação. Eu acho que um primeiro passo, eu imagino assim, tá, Amanda? Quando a gente vai dar um primeiro passo, tipo, tô parada, vou dar um passo na sua direção, certo? Para eu dar esse passo, não é simplesmente uma única coisa que está acontecendo. Meu cérebro pensou, preciso dar um passo, preciso avançar. Aí todo o meu sistema nervoso, né, mandou mensagem para as minhas pernas, que movimentaram os meus músculos, todo o meu tecido ali, músculo esquelético, para eu poder andar para frente. Então, dentro de um passo tem muitas coisas a se trabalhar. Divulgação é muito importante, as pessoas têm que te conhecer, né? Você tem que saber como divulgar o seu projeto, como divulgar o seu serviço, a sua consulta, para as pessoas te conhecerem. Junto a isso, você tem que entregar uma consulta maravilhosa, porque eu até falei durante o Desafio A Semente que teve aqui algum tempo atrás, se você não viu, depois você vê lá pelo YouTube. A gente precisa, um cliente satisfeito vale 5 vezes mais que uma venda, então a gente tem que entregar qualidade no nosso atendimento. E eu acredito que na faculdade você teve a base técnica e científica para começar, tanto que você sai da faculdade, você é habilitada para poder atender como nutricionista, né? Você recebe lá, você faz seu cadastro, recebe seu CRM e tudo mais. Então o que você precisa ir atrás é dessa parte de divulgação e de como lidar com a criança. Porque isso a gente pouco aprende, né? A gente aprende a como calcular lá o tal do cardápio, a como fazer avaliação nutricional, mas aí lidar com a criança não é algo que a gente saiba. Então, buscar formas de lidar com essa criança para conseguir ter adesão aí no seu tratamento. Aqui na Atitude de Nutrição nós temos dois cursos que podem te ajudar. A formação em coaching nutricional infantil e o programa Brincar de Comer, tá? São enfoques bem diferentes, metodologias bem diferentes, mas ambos somam aí para a tua prática clínica. Vamos ver mais dúvidas, gente? Vamos ver aqui se temos dúvidas. Vocês gostaram da ideia da atividade? E nossa, essa parte de fazer com meia, vocês dão um Google assim, tipo, fazer dinossauro com meia. E é facinho de fazer, sabe? Vamos ver se temos dúvidas. A Nay mandou que era isso mesmo que ela falou. Aqueles que não comem vegetais. É que às vezes eu vou lendo aqui, gente, e enfim, até eu conseguir entender exatamente o que vocês mandaram, demora um pouquinho. Boa noite, Carol, sou fã. Ai, gente, eu quero que vocês coloquem muito em prática, sabe? Todas essas atividades, essas ideias, porque eu vejo assim, às vezes a gente vem aqui, né? Vocês sabem, eu falo disso, consomem um conteúdo e guarda na cachola. E aí não adianta nada, né? É importante que vocês levem isso pra prática. Alessandra, tem dicas de profissionais? Não, tem dica de livros para profissionais da área materno-infantil? Sim, Alessandra. Depende um pouco, porque quando a gente fala da área materno-infantil, é uma área muito abrangente, né? Você pega desde tentantes até adolescentes. Então, muda dependendo da área mais específica dentro do materno-infantil que você quer olhar. Mas o que eu acredito que é necessário para você ler e que isso está disponível gratuitamente, o guia para menores de 2 anos, né? O mesmo guia para maiores, para a gente falar aí das crianças e tudo mais. O Manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, então tem até no meu canal do Telegram, dá uma entrada lá e os dois estão lá, dá uma entrada lá e olha. E aí, se você for trabalhar com obesidade, tem também o Manual da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre obesidade, tá bom?
esses, assim, às vezes a gente quer sair, né, comprando outro livro, tipo, ai, quero comprar um livro sobre nutrição materna e infantil. Aí eu pergunto, você já leu os guias? Ah, não li. Eu falo, então não é hora de você comprar um outro livro, é uma hora de você começar lendo os guias, porque essa é a base. E me ajuda muito quando a mãe dá aquela contestadinha, sabe assim? Todo mundo já levou uma contestadinha, né? Ou então quando, principalmente isso acontece, quando ela vem com uma orientação do pediatra, que é uma orientação desatualizada com relação à alimentação. Aí fala assim, olha, mas tá aqui no manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, deixa eu te mostrar. Aí eu abro rapidinho e falo, talvez seu pediatra não tenha visto ainda, né? Mas esse manual existe desde tal data, ele tá aqui e tudo mais. Enfim, a partir daí ela vai tomando as conclusões dela. É isso, o pessoal falou que adorou o tipo de live, vou fazer mais assim. Amanhã teremos mais uma, tá, gente, aqui. E aí, quem é que tá no grupo VIP do WhatsApp? Deixa eu ver, manda uma mãozinha assim, ó. Uma mãozinha pra eu saber. Lá no grupo VIP do WhatsApp, gente, saindo aqui da live, eu vou contar como é que vai funcionar o processo de inscrição amanhã pro programa Brincar de Comer, certo? O programa Brincar de Comer é um curso sobre educação alimentar e nutricional lúdica para pré-escolares, então eu ensino atividades como essa que vocês viram hoje, falo de histórias, falo de brincadeiras, né? Dou toda a base teórica também. E esse é um curso onde você vai ter, então, desde a teoria até a prática para aplicar a educação alimentar e nutricional lúdica com pré-escolares, certo? Amanhã vai ter uma condição especial de inscrição que vai ser só lá, só amanhã. Depois disso, tem o programa Brincar de Comer, tem outras fases de inscrição, porém, não vai ter as condições que tá tendo lá no grupo. Então, fiquem atentas. Se você veio aqui na live, viu, gostei desse tipo de atividade que a Carol ensina, achei simples. Teve até uma aluna que falou que gastou... Uma aluna não, mas vai ser aluna, vai virar aluna, né? Teve uma nutri que falou que gastou rios de dinheiro esses dias, comprando um tanto de material que nem chegou ainda. Aí falei, colega, te entendo. Eu também já gastei muito dinheiro comprando material. E aí o material chegava e eu não sabia o que fazer com eles. Por quê? Lembra aquilo que eu falei? Primeiro eu tenho que saber qual é o meu objetivo para ir decidir o material, né? Então lá dentro do programa Brincar de Comer vocês vão ter várias ideias de atividades que vocês podem aplicar. E eu vou dizer, como eu disse aqui pra vocês, ó, dá pra você comprar um dinossauro assim desse jeito, ou dá pra você fazer com um recurso reciclável, tipo com a meia, você faz dessa forma, põe os olhinhos assim, prende a linguinha assim, e aí a gente consegue viabilizar, né, esses materiais que às vezes eu não tenho dinheiro inicial para ir lá e comprar tudo de uma vez, porque são materiais que custam caros, pouco a pouco a gente vai adquirindo. É legal de ter, sim, mas não é o essencial para início. O essencial no início é isso daqui, ó. É isso daqui. Seu dinheiro tem que ser reservado para comprar isso daqui de início. Alimento. É alimento que a gente vai colocar ali na frente da criança e que vai fazer ela sentir, né? E eu vou ensinar para vocês como que faz essa parte da análise sensorial do alimento, como é que a criança explora esse alimento, como você faz ela explorar, porque tem criança que às vezes não quer nem pôr a mão, ai não quero comer, não quero, ai não provo. Então a gente vai falar sobre isso também, tá certo? E amanhã teremos uma nova turma por aqui, 18 horas, temos live aqui também, tá bom? A gente tem live mais amanhã, quinta-feira e sexta-feira, certo? Deixa eu ver aqui, tem alguma dúvida? A Andréia perguntou onde eu comprei esse dinossauro lindo. Ele é lindo mesmo, né, Andréia? Eu comprei no IKEA. O IKEA é uma loja tipo Tok, assim, só que é lá da Europa. Eu acho que tem em outros lugares, talvez nos Estados Unidos tenha também. Aqui no Brasil, infelizmente, não tem, mas é de lá. Dá pra você procurar fantoche de dragão, fantoche de dinossauro, né? Tem algumas artesãs que fazem também. Depois eu mando uma foto lá no grupo de alunos pra você pedir um, se você quiser mandar fazer. Mas é um tecido, né? Um dinossaurinho ali. Dá pra... Se você dar um Google também, dá pra fazer, tá bom? A Maria Isabel tá falando, ai, ótimo conteúdo. Fiquei feliz que vocês gostaram, fiquei feliz que tem um pessoal aqui também lá do grupo, que vieram conhecer. A Gabi falando que o programa é maravilhoso. Vi que você estava estudando hoje, aliás, Gabi. Repostei lá o seu momento de estudo. Gabi é estudante de nutrição. Teve até uma estudante de nutrição que perguntou, vale a pena fazer como estudante de nutrição? Aí, ó, pode perguntar pra Gabi, vale, Gabi, a pena? Gabi já tá se preparando, né? Vai se formar no final desse ano.
tá se preparando já para colocar o seu projeto ali em prática. E, gente, vamos combinar que quando a gente forma, se a gente for deixar para se preparar, e eu falei isso, né, Gabi? Falei, ó, não vai deixar para fazer as coisas quando se formar. É melhor se formar e tá com tudo engatilhado e lista já de pessoas para quem falar, ó, me formei, meu CRN tá aqui, podemos começar, do que quando se formar, ir atrás de ver, para depois de 6, 7, 8 meses acabar conseguindo começar a trabalhar de verdade. Teve alguém que falou que não conseguiu tirar um print do livro. Vou dar uma outra chance, vamos lá? 1, 2, 3 e... X! Olha só, gente, põe aí depois nos stories de vocês, eu tenho que ficar assim, ó, paradinha, que vocês tiram umas fotos minhas, que eu fico assim, ó. Mas então, põe nos stories de vocês depois pra eu ver um pouquinho quem são vocês. Dê um print, coloca lá qual foi o principal insight da live. E uma técnica que eu ensino, né? Toda vez que você aprender um conteúdo que você pode aplicar no teu atendimento, que você pode aplicar nos teus serviços, você vai lá e conta isso para as pessoas que te seguem. Ah, ó, acabei de conhecer um livrinho aqui para poder aplicar no meu atendimento. Nossa, novidades em breve, as crianças vão amar, a tia Nutri já está se preparando para trazer o dinossauro que vai fazer comer a rúcula. Opa, como assim? Deixa eu... O que é isso? Me conta mais, meu filho precisa comer rúcula, como é que você vai fazer? Entende? E aí você entra para essa parte da sua divulgação, tá bom? A Gabi falou super vale, já me sinto mais preparada. Estou feliz, quero ver você no que vem arrasando como Nutri, tá bom? Gente, beijo pra vocês, boa noite. Nos vemos amanhã às 18 horas aqui no Instagram. Tchau, tchau!